Para terror dos jovens dinâmicos e para prejuízo da população mais pobre, o governo Lula vai taxar todas as comprinhas da Shopee, independente do valor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito e narrado por mim em quinta essência. No dia 30 de junho, o ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, assinou uma portaria definindo as novas regras para compras internacionais. O tema tem sido alvo de muita polêmica desde que o Molusco assumiu seu terceiro mandato, com uma série de cabeçadas tendo sido cometidas por sua equipe econômica desde então. Além de, é claro, o governo ter propagado um monte de informações falsas sobre o assunto. Agora, ao que tudo indica, o governo Lula resolveu chutar o pau da barraca para fazer o que sempre quis: taxar por completo as comprinhas feitas na Shein e na Shopee. Até então, estavam isentas do pagamento de tributos as remessas realizadas entre pessoas físicas cujo valor das mercadorias não ultrapassasse os $50. Isso, obviamente, abrange a maior parte das compras feitas em sites como AliExpress e os citados Shein e Shopee. Porém, já há algum tempo, essa possibilidade vinha sendo questionada, inclusive por integrantes do setor varejista brasileiro, que alegavam que isso representava uma concorrência desleal. O fato é que tão logo o PT voltou ao poder, a Receita Federal passou a fiscalizar com mais afinco as remessas vindas do exterior. Agora, com as novas regras publicadas pelo Ministério da Fazenda, a isenção vai se tornar ainda mais difícil. O governo manteve os tais $50 de limite, mas foi estipulado que apenas empresas que se adequarem ao programa Remessa Conforme da Receita Federal é que poderão usufruir do benefício de isenção em remessas. Para todas as demais, o couro vai comer solto, taxação abusiva liberada. Mas que diabos é esse programa Remessa Conforme? Bem, no dia anterior à publicação da portaria do Ministério da Fazenda, a Receita Federal publicou uma instrução normativa de número 2146 tratando do tema. De acordo com essa norma, o programa em questão foi instituído para conferir maior agilidade e previsibilidade ao fluxo do comércio exterior e promover o cumprimento da legislação tributária e aduaneira. Pois é, basicamente, para fazer parte do programa, a empresa vendedora deverá se adequar a uma série de regras que não apenas vão tirar toda a privacidade do comprador, como irão fazer a empresa pagar mais impostos. E isso para que ela faça parte de um programa de isenção. A empresa deverá formalizar uma declaração de importação de remessa, DIR, e o principal de tudo, cobrar do comprador os impostos a serem recolhidos. Além disso, a empresa também precisará discriminar para o consumidor informações como tarifas, impostos, seguros e outras despesas. O mais curioso de tudo é o fato de que, para se adequarem ao programa da Receita Federal e terem isenção tributária, as empresas precisarão pagar o ICMS de suas transações. Conforme decidido em conjunto pelos estados, esse imposto será de extorsivos 17% sobre o valor da compra. Ou seja, para deixar de pagar tributos federais, os vendedores precisarão pagar tributos estaduais. Uma bela troca, vocês não acham? No fim das contas, o governo petista conseguiu o que queria: praticamente extinguir a isenção tributária em compras de até $50, como inicialmente queria a equipe de Haddad. Essas novas regras draconianas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. A ideia por trás dessa portaria e de suas repercussões é muito simples e possui um duplo objetivo. O primeiro deles é aumentar a arrecadação estatal. Afinal de contas, como você bem sabe, a fome de um governo socialista não tem fim e todo o dinheiro que eles puderem roubar do povo será roubado. E o segundo objetivo é maquiar essa cobrança, enganando o consumidor, fazendo-o acreditar que não é ele mesmo que está pagando as taxas. Você sabe, não pegou muito bem para o governo petista tantos jovens dinâmicos tendo que pagar um imposto absurdo em suas comprinhas na Shein de forma direta na alfândega. Muito melhor é dissimular esse imposto no valor do produto. Você se lembra quando a cuidadora do Lula, a Janja, afirmou em seu Twitter que ela havia conversado com Haddad e que agora tinha entendido direitinho que a taxação não era para o consumidor, mas para as empresas? Pois é, o princípio é o mesmo: fazer o consumidor de trouxa para que o filme do governo não fique assim tão queimado. E as empresas, sem ter muita alternativa, vão ter que se sujeitar
para esse estado de coisas. Mas como nós bem sabemos, todo imposto é pago pelo consumidor final. Enquanto a mercadoria circula pela cadeia de produção, os tributos incidentes podem ser repassados para frente. A indústria repassa os impostos para o atacadista, que repassa para o varejista. Enquanto houver circulação, a conta poderá ser empurrada para o próximo contribuinte. Porém, quando o produto chega no final da linha, no consumidor, bem, aí não há para quem repassar o custo. A batata quente vai queimar as mãos desse pobre coitado. É impossível para uma empresa arcar com os custos tributários. Pense apenas no citado ICMS, 17% do valor da venda. Na maior parte dos casos, em se tratando de comércio, esse valor é superior ao lucro da empresa. Sim, o governo estadual fica com mais dinheiro que o empreendedor no fim das contas. Ou seja, mesmo nos casos de empresas que ainda consigam manter a isenção do governo para tributos federais, a conta dos tributos estaduais precisará ser repassada para o consumidor final. É isso ou encerrar as atividades da empresa. Vemos aí mais um esforço do governo Lula para roubar a população brasileira um pouco mais. Talvez, como eu, você já tenha perdido as contas de quantos impostos foram criados ou aumentados nesses 6 meses de desgoverno. Impostos sobre a gasolina, possibilidade de tributar sites de apostas, um arcabouço fiscal que vai destruir a economia brasileira. Esses são apenas alguns pontos a serem lembrados. E você pode ter certeza de que a coisa vai ficar muito pior até o final do mandato do Molusco. Essa taxação específica, porém, é ainda mais maléfica. As compras internacionais, que antes eram isentas de tributos, eram as de baixo valor, cerca de R$ 250 na cotação atual. Estamos falando de produtos que, na maioria dos casos, são adquiridos por pessoas pobres. São essas pessoas mais pobres que serão mais impactadas pelas novas regras tributárias do governo Lula. Como o custo dos tributos será embutido no preço das mercadorias, então resta dizer que os pobres terão que pagar mais caro para comprar os mesmos itens. A internet, que democratizou o acesso do pobre a produtos variados de diversas partes do mundo, agora será palco do assalto do governo dos pobres, cometido justamente contra pessoas de menor renda. De qualquer forma, ainda que incidisse apenas sobre pessoas ricas, essa nova forma de taxação dissimulada seria errada, porque, como bem sabemos, imposto é sempre roubo. Não importa a alíquota, nem o total arrecadado, nem a vítima, nem a destinação do dinheiro roubado. Tributos são antiéticos em sua essência. Por isso, nós, libertários, sempre iremos repudiar qualquer forma de imposto, especialmente se esse roubo for alimentar os cofres de um governo comunista como o do PT. Nesse caso específico, a gangue do Lula retira do consumidor mais pobre a possibilidade de escolher onde adquirir seus produtos, inclusive fora do país. Ou seja, o governo reduz sua liberdade de escolha. Além disso, a equipe econômica do Lula privilegia o grande empresário corporativista brasileiro, especialmente seus amigos do setor varejista, que andam mal das pernas. Em outras palavras, Lula e sua gangue vão roubar o consumidor mais pobre para garantir que o empresário brasileiro ricaço não tenha que lidar com a concorrência estrangeira. Não é uma maravilha esse governo dos pobres? Guarde essa data, 30 de junho, pois esse foi o dia em que o governo do PT deu um tapa na cara da sociedade brasileira e principalmente na dos isentões e limpinhos que apoiaram o Lula nas eleições do ano passado. Em uma única tacada, o governo do PT aumentou impostos, prejudicou os mais pobres e privilegiou uma casta de empresários ricos. Ou seja, ele fez tudo o que os isentões disseram que o Lula não faria. É certo que é sempre divertido ver o jovem dinâmico, que fez o L há pouco tempo, ficar chorando na internet porque sua calça jeans importada foi taxada. Infelizmente, não é apenas esse tipo de indivíduo acerebrado que vai ser prejudicado pela nova portaria do Ministério da Fazenda. Essa conta vai ser paga principalmente pelos mais pobres. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!